continuação para o nosso segundo painel da manhã. Pessoal, vou pedir para a gente se acomodar. Bom, para a gente continuar a nossa conversa e aquecer ainda mais esses motores, a gente vai conhecer agora o case da Nanomond Labs. Vou pedir para o Paulo, que é gerente de relacionamento e parcerias da Uelinka, subir aqui para o palco, que ele vai moderar esse painel. Por favor, Paulo. Obrigada. Bom, vou convidar agora Eduardo Tavares, da Nanomond Labs. Por favor, Eduardo. Junte-se a nós. Convido também Conceição Moraes, Rafael Beirigo, do Inova UFPB, e Conceição Moraes, do Sebrae. Obrigada, gente. Bom painel. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um leve eco no meu, então está funcionando. Maravilha. Prazer, meu nome é Paulo, eu sou gerente de relacionamentos e parcerias da Uelinka. Vocês devem ter visto a minha assinatura quando a gente estava convidando vocês incessantemente para vir comparecer aqui no evento de hoje. Estou muito feliz que vocês vieram, então obrigado. Explicando um pouquinho do contexto do painel, o fórum ele é destinado para fazer com que a gente alavanque o desenvolvimento do ecossistema de Deep Techs. E uma parte muito importante disso é a gente trazer cases de sucesso e mostrar, né, o que é essa Deep Tech, qual é o potencial de sucesso que ela tem, o impacto que ela gera, e mais do que isso, né, um ponto importante para a discussão é de onde ela veio e por que ela surgiu. E o contexto hoje aqui, agora com a Nanomond e depois com a Pluve na parte da tarde, é passar um pouquinho desse processo, né, quais foram os atores que ajudaram nesse desenvolvimento, os desafios e o que tem pela frente. Lembrando que o fórum ele é todo baseado no nosso movimento pelas Deep Techs, né, que hoje a gente está focando em dois temas, que é segurança jurídica e a parte de investimento, como que a gente articula novas fontes de investimento, e a gente vai permear dentro dessas discussões agora um pouquinho sobre isso também. Então, para a gente dar o início aqui a esse painel, eu queria pedir, eu vou começar por aqui, que aí a gente termina com o Eduardo fazendo o pitch, né? Então, o Rafael, por gentileza, se apresenta rapidinho, mesmo Conceição você já conhece, mas pode dar um oi para o pessoal de novo, e aí o Eduardo pode levantar para fazer o pitch dele. Obrigado, Paulo. Bom, eu sou o Rafael Beirigo, eu sou engenheiro agrônomo, né? Sou de São Paulo e migrei para cá já faz 10 anos. E estou muito feliz de estar aqui, porque isso é muito estimulante. O principal estímulo que eu tenho na inovação são eventos assim, e as conexões que é possível fazer. E a Nanomond, o Eduardo, o Marcelo, foi um pessoal que a gente apoiou, mas eu aprendi muito com eles, porque foi um dos casos de maior sucesso em negociação. Mesmo a negociação não terminando com a transferência da tecnologia, a gente aprendeu muito com a Nanomond, e ele vai passar aí para a gente. Obrigado. Colocado. Meu nome é Conceição Moraes, já atuo no Sebrae Pernambuco em toda a parte do ecossistema de inovação, nos projetos do Catalisa e todo o processo de geração de startup. Atuo com vários colegas no interior, mas dando um olhar geral do Estado. E estando aqui pelo representando, né, por conta do Catalisa, por geral, para esse projeto Catalisa em Pernambuco, por Agnaldo Iuda, do Nacional. Oi, bom dia. Meu nome é Eduardo Tavares. Eu sou engenheiro de materiais, estou atualmente no doutorado na UFPB e gostaria, primeiramente, de agradecer o convite de Paulo, por meio de José Bezerra e Rafael, do Inova, que já nos conhecemos há um tempo. Agradecer também a Conceição, por parte do Sebrae e do Catalisa, que faz parte da nossa história. E eu queria apresentar aqui um pouquinho o que a minha startup, né, a Nanomond, ela faz, certo? Essa startup ela começou em 2020
com o intuito de transformar interações de materiais com o uso de nanotecnologia. Pode passar? Pronto. Então, os problemas que nós vimos e tentamos transformar em oportunidades, realmente, é que materiais não tendem a não cumprir certas necessidades de durabilidade e resistência superficial. E também, indústrias não conseguem soluções específicas para estes problemas. E, além dessa... Pronto. E, quando existe essa solução, existe sempre uma dificuldade muito grande na integração dela numa linha de produção, por exemplo. E essa solução, geralmente, ela é de alto custo e demora bastante para ser aplicada e entrar em linha de produção real de uma indústria. Então, dessa forma, nós oferecemos soluções personalizadas para cada caso, com revestimentos seletivos, e sempre atendendo solicitações específicas de P&D, pesquisa e desenvolvimento, para o desenvolvimento de superfícies inteligentes. Então, a Nanomonde ela oferece uma agregação de valor a um produto existente e também pode oferecer produtos específicos. Um caso que nós trabalhamos é do uso de absorventes e fraldas. A tendência de mercado para melhorar a absorção é aumentar a área de contato dele. E isso gera tanto o aumento de custo quanto o aumento de resíduo como lixo, né? Então, a solução que chegamos, aqui infelizmente não tem um vídeo, mas é de um algodão que é usado em fraldas e absorventes, com um revestimento super hidrofóbico, a partir de uma nanopartícula que foi desenvolvida no meu TCC. E esse revestimento ele impede com que o fluido ele escape da área de necessidade dele. Então, ele pode reduzir o tamanho do produto, reduz o custo da indústria e também reduz o resíduo gerado. E esse produto ele também pode ser usado em dispositivos médicos, como próteses, em EPIs, tinta, revestimentos, painéis e chapas. E esse é um exemplo de uma agregação de valor a um produto existente. O outro exemplo é de um produto desenvolvido que são biosensores para diagnósticos via hálito, via o hálito exalado, no caso. Diversas doenças, elas geram como é que eu posso dizer? Um VOC, que são compostos voláteis que saem pelo hálito. E cada doença ela tem um VOC específico para ela. Então, desenvolvemos biosensores para gases que podem detectar determinada doença pelo VOC que ela libera. No caso aqui, foi para diabetes, certo? Então, o potencial dessa invenção é que ela pode substituir o exame pelo sangue, criando uma análise não invasiva, simples e rápida e, de certa forma, precisa. E tudo isso é possível através dessa técnica desenvolvida por um professor da UFPB, chamada Solution Blow Spinning, o SBS. Ela é uma técnica, de certa forma, de engenharia têxtil, que ela gera nanofibras ou microfibras, podendo ou não ter alguma carga nela com uma superfície, com uma propriedade desejada. Por exemplo, a primeira que eu apresentei, ela dá uma propriedade super hidrofóbica com a superfície. A segunda, ela dá uma propriedade de detecção de determinado gás. E isso você pode variar qualquer carga e o polímero também. Geralmente é utilizado, e principalmente nas nossas aplicações, polímeros biodegradáveis, polímeros naturais. E também tem uma grande aplicação para a área da agricultura. Ela pode evitar a lixiviação do solo, aplicar nutrientes para o solo também. Perdão. Então, os serviços realizados por nós podem atender a indústria de dispositivo médico, indústria têxtil, automotiva e eletrônica. E o biosensor, clínicas e hospitais. E os parceiros atuais nossos são a Olifesa, que é o Laboratório Industrial do Estado da Paraíba, a BioWay, que é uma empresa que estamos em desenvolvimento em conjunto de uma prótese, a Universidade Federal da Paraíba, a qual todos os participantes da Nanomonde estão atualmente nela ou passaram por ela, e o Sebrae e o Catalisa, os quais foram
integrais para a nossa história, na nossa jornada. E a Swiss Next também, estamos começando agora uma parceria através de editais. O mercado avaliado de exemplo, né, do absorvente higiênico, ele em 2001 foi avaliado por 22 bilhões. E ele é projetado para quase 40 bilhões. E o biossensor de diabetes, aproximadamente 10% dos adultos no Brasil sofrem com essa doença. Como a ideia de agregação de valor, a nossa startup ela propõe 4 passos para uma criação de um projeto, que é a identificação de uma necessidade específica, a definição do escopo do projeto que vai ser criado, a validação do plano do projeto e, por fim, o desenvolvimento do projeto de inovação com a empresa. Existem alguns concorrentes nessa área, certo? A principal é a Ultratec Brasil e a TNS Nano, as quais trabalham com revestimento superhidrofóbico também. Mas o diferencial competitivo da Nanomonde é a inovação na nanotecnologia e o custo, geralmente é mais barato. Essas outras empresas, elas criam revestimento com 2 etapas. A nossa é apenas é mais fácil. E também, junto ao Inova, tivemos algumas patentes, todas nessa área. E o time consiste, por mim, Eduardo, Alan, que está aqui também, faz parte do mestrado, Matheus, que é engenheiro de produção, professor Marcelo, que é professor da UFPB de medicina, e Ariano, que é o nosso advogado e conselheiro legal. E muito obrigado pela oportunidade. E estou aberto a perguntas. Na verdade, eu vou só continuar um pouquinho, a gente vai ter um tempinho de perguntas, só para a gente não perder a lógica, e a gente consegue envolver as perguntas, inclusive, para todo mundo. Pode ser? Vamos lá, então. Parabéns pelo pitch, Eduardo. Eu vou seguir essa lógica daqui para lá, então eu vou começar com o Rafael. Primeiro, agradecer ao Rafael, que de supetão, né, topou participar agora, a gente teve um imprevisto na parte da manhã. Rafael, a gente pode colocar Eduardo, Marcelo, a Nanomonde como um fruto, né, de dentro da UFPB, e isso eu acho que dá um orgulho e uma satisfação muito grande. E o que eu queria trazer para você, e até conectando com o painel da manhã, né, a gente está no processo de de-risking e de entender como que a gente produz mais casos como a Nanomonde, como que a gente faz para que o empreendedorismo emerja de dentro da universidade. E aí a pergunta para você, sendo mais específico, mais direto, como? Né? O que fazer ou como fazer para surgir mais nanomondes? E aí eu não estou querendo trazer concorrentes para nanomondes, né? São exemplos, né, de startups científicas que geram impacto. E o mais importante, como apoiar na busca por capital para permitir com que eles gerem de fato um produto. Tem várias como a Nanomonde, por exemplo, ela é uma exceção na realidade que a gente tem no UFPB e em várias outras universidades do Brasil, né? Então foi muito mais fácil conduzir e aprender com eles. Eu vejo que a gente tem um problema muito sério de base, já desde não da graduação, dos outros ciclos até, que quando o aluno está na graduação, ele trabalha com P&D, mas com a mentalidade de ser cientista, né? E aí quebrar isso, mostrar para ele assim, tem outro caminho aqui que você vai ter sucesso e você não vai ter só o paper. Você vai ter um produto que vai te render o status da invenção, mas vai te trazer retorno, né? Você vai ter a possibilidade do royalties e também para os professores a gente tentar mostrar que o caminho com a empresa é um caminho que vai ter um fim no produto, né? Quando eu cheguei na agência de inovação, eu cheguei muito empolgado, porque a gente era bicampeão em patente, então falar para todo mundo, nossa, bicampeão em patente. E aí foi uma coisa que a Francilene falou aqui, muitas das patentes, elas têm um grau de maturidade muito baixa, e outras, mesmo que tiver um grau um pouco avançado, o mercado não quer, né? A gente atua um pouco como vendedor, né? Então fica difícil você vender uma coisa que o consumidor não quer. Então começamos um caminho inverso, e a experiência com o Eduardo e com o Marcelo foi esse, chegar na empresa, oferecer. Quando ela não quer, a gente fala, a gente tem expertise aqui.
de infraestrutura e também intelectual para resolver um problema real, né? Então, eu acho que um caminho nosso é pegar a Nonomonte, vai ser uma das nossas vitrines, né? Principalmente em eventos com contato com a graduação, para mostrar que tem outro caminho. Porque o professor não vai criar uma startup, né? Ele pode ser até um tutor, pode até participar da startup, mas isso é uma missão dos alunos, principalmente de graduação, né? E depois, na pós, ele pode fazer uma pós que vai ser a base tecnológica da empresa dele. Muito bom. E eu e Conceição, a gente estava trocando olhares, porque é quase como se a gente tivesse combinado que ele ia falar exatamente isso, e a gente não combinou dessa forma. Mas puxa um gancho muito bom para a nossa próxima pergunta para a Conceição, que é justamente esse contexto, né? O Catalyse CT ele veio como uma ferramenta para permitir com que o pesquisador ele consiga enxergar o desenvolvimento tecnológico também com um viés de mercado. Mas, para além do Catalyse CT, né, que é um programa que a Olinca participa, que acredita muito, o Sebrae Pernambuco desenvolveu o Catalyse CT Júnior, que acho que vai muito de encontro ao que o Rafael trouxe. Então, Conceição, por gentileza, o porquê da criação desse programa? Acho que o Rafael já trouxe um spoiler. E mais do que o porquê, né, como que ele se conecta, né, com essa realidade, com o próprio Catalyse CT e com o impacto para o desenvolvimento do Estado. Ele já confirmou um pouco aí da tese de que estamos trabalhando. Bem, o Catalyse ICT Júnior foi inspirado até mesmo na Universidade Federal Rural, que tinha um projeto chamado PIEMP, em que trabalhava com alunos de graduação com uma determinada bolsa. Mas ele já por lá também se preocupava em ampliar esse projeto. E aí gerou o desafio para o Sebrae Pernambuco, diante do que já trabalhávamos com as universidades, com o Catalyse ICT e outras ações que fazemos para a geração de startups. Então, dessa forma, desenvolvemos o piloto do Catalyse CT Júnior, em que é alunos de graduação trabalhando com olhar de mercado, com anuência, com todos os pré-requisitos, tá? Eu sempre pedi espelhamento da pesquisa, procurei sondar com todos os NITs qual seria a forma correta, né? Tem os saberes também construídos em conjunto. Então, para esse aluno chegar ao final da bolsa, ele precisaria estar dentro do grupo de pesquisa, a pesquisa está espelhada no CNPq, que aí já formaliza várias pesquisas que vocês sabem que em alguns lugares a turma não formaliza e fica pendente, então já resolveria essa vida. A carta de anuência de que aquele aluno iria começar a pensar em negócio daquela pesquisa. Tá? Então, toda essa parte documental, legal, para que possa cumprir o ritual de toda a pesquisa. E, a partir disso, começamos com que os alunos começassem a idealizar. Nessa idealização, aprofundar a jornada do cliente, montar seu plano de inovação, que seria o MVP, como é que no estágio da arte, daquela pesquisa que ele estava trabalhando, como é que ele poderia avançar durante aqueles 6 meses. Se estivesse mais maduro, avançar até mesmo para o cliente e escutar o cliente. Por conta até de experiências passadas no PIEMP, da Rural, eu tinha tido até depoimentos de algumas pesquisadoras, e pesquisa bastante interessante. Eu até brincava que eu seria potencial cliente da solução dela lá. E que ela própria dizia, olha, eu sempre pesquisei e fui muito mais na essência da minha pesquisa, mas nunca tinha parado para dialogar com a sociedade sobre o consumo sobre o benefício e o consumo daquele produto, daquela solução que eu estava terminando de desenvolver. Então, começou a gerar esse diálogo, né? Esse olhar que eu preciso dialogar com a sociedade e ver os problemas de como aquele produto chegava até o cliente final, o beneficiado e tudo mais. Então, hoje, esses alunos no Catalyse CT Júnior, eles estão tendo... tiveram aula para saber montar um plano com OKRs, todos os métodos ágeis que o mercado está falando aí. Então, dele montar toda a estrutura, os resultados mensais, como é que eles iam trabalhar cada resultado em cada mês e o resultado final durante os 6 meses. Alguns grupos têm mentoria quinzenal por conta da dinâmica que eles vivenciam e outros até pedem a mentoria semanal. Vamos lá, dividir as tarefas, o que cada um vai pesquisar, o que cada um vai avançar. E, em alguns casos, alguns pesquisadores o acompanham
Outros, às vezes, por N atividades, não está lá direto, mas eles pedem, preciso agora que o meu orientador me dê mais um pouquinho de informação ou tire a dúvida técnica aqui. E aí a gente aciona o orientador pesquisador, que precisava também estar lá já formalizado conosco, para orientar aquele time para o desenvolvimento. Dessa forma, começamos com 130, né, a gente chama até de funil. Começamos a trabalhar com a modelagem e tudo mais com uns 20, depois chegamos uns 40 e estamos hoje com 35 lá, pianinho, tudo certinho, entregando os relatórios, tudo que está acontecendo dentro do seu desenvolvimento. Alguns, por exemplo, teve um que ele estava meio agoniado que talvez ia sair. Por quê? Me explique. Por conta da pesquisa estar ligada a uma grande empresa, mas ela não era 100% detentora. E aí essa triangulação, ele só achava que era a solução só para aquela empresa. E aí a gente começou a refletir, olha, você tem um mercado com esse problema também. Se a empresa agora ainda está demorando a avançar, quem seria potenciais clientes dessa solução, uma vez que não era um contrato fechado com a empresa que ele estava trabalhando? Então, ele começou, tá. E aí vem o aprendizado de ter outro olhar sobre o processo e também o olhar com o próprio pesquisador, que às vezes ele amarra essa triangulação de tem que ser exclusivamente aquele case daquela empresa. E às vezes ele poderá desenvolver com outros cases de outras empresas. Então, às vezes isso acontece nesse momento da modelagem. Mas, enfim, estamos com 35. Amanhã, por sinal, minha tarde e à noite, eu vou ter que me virar nos 30, mas vou acompanhar. Eu procurei trazer pessoas de mercado para fazer o feedback para eles, que eles estão já com 3 meses de bolsa, então vamos prestar conta dos 3 meses e aí fazer o pitch. E nesse pitch eles vão estar apresentando e essas pessoas do mercado, da vida real, como ela começar a mostrar pontos que acontecem para também dar esse pool de aprendizado para eles, porque serem alunos de graduação. Tá? Mas uma coisa é certa, você vê até conversando, às vezes vou dar uma palestra em alguma faculdade ou em algum evento, eu sou do Catalisa, que tudo é online, tem hora que eu não decoro o rosto de todo mundo, né? Então, sou do Catalisa, que legal, e aí, como é que tá? Não, tá muito bom, tá muito massa, e etc. E no meu olhar, eu vejo que ali eu estou colocando um input de negócio de uma pessoa que ainda não está com a mente ainda 100% formada, estruturada, mas está com o olhar nativo digital do mundo, ali junto com o grupo que está de pesquisa, que tem toda a sua propriedade e sua credibilidade, enfim, sobre o lado científico em si, e ele ali apoiando nessa dinâmica de olhar como negócio. Alguns pesquisadores até acompanham as mentorias, os workshops e tudo, porque também está querendo aprender e conhecer como é que é isso. Né? Então, está se evoluindo, e aí em breve, eu estou, vamos dizer assim, cultivando para o próximo Catalisa CT, dos doutores pesquisadores que já estão meio caminho andado aí o trabalho. Fora isso, a gente tem outras ações com os pesquisadores. Por exemplo, fazemos às vezes ação de modelagem, já tem um problema feito, então vamos aprofundar aqui a jornada do cliente, e que é baseado até no Steven Blank, o formato que ele trabalha. E fizemos isso, por exemplo, em Petrolina, com vários pesquisadores, de forma informal, presencial, construindo em conjunto só eles, e etc. E hoje a gente já tem um case lá muito bom, que é um curativo, eu sempre erro o nome, mas é Bionano 3D, alguma coisa assim, mas que é a produção de um curativo para doenças crônicas em 3D, tá certo? E que já conseguiu captar 1 milhão do CNPq para a planta piloto. Né? Que aí vem a relevância do que ele pesquisou, da necessidade do mercado, na necessidade dos hospitais e tudo por conta dessas doenças crônicas, e aí ele já está atuando. Então, qualquer investidor tem que, assim, já tem 1 milhão já aqui dentro de investimento, você vai querer pagar quanto? Porque eu não estou na fase inicial sem nenhuma grana. Né? Então, tudo vem a relevância que você vai estar trazendo para a sociedade. Tá? E outras pesquisas, por exemplo, tem o outro do Catalisa CT, que não foi o próprio pessoa do Catalisa, ele tem uma solução, está no mercado, está abrindo cliente, que é na área nossa do sertão, e que ele, segundo ele, sempre diz que foi um divisor de águas. A partir disso, ele criou o Espaço MEI, que é uma incubadora no próprio campus, para poder desenvolver mais negócios. Eu vou ficar lá, porque eu vou falar demais.
O professor Marcelo é um dos grandes cases de sucesso de impacto do Catalisa, que não é Exato, era isso que eu ia falar. necessariamente a startup que ele criou, que segue desenvolvimento, mas o impacto que ele, enquanto formação de capital humano, está fazendo, né? A gente gosta muito dele também. Passando a bola agora para o Eduardo. Eduardo, eu vou sumarizar 2 perguntas para você em uma só. E aí, mediando o tempo para a gente sair aqui, 12h15, para o encerramento da Cibele, a gente poder ir para o almoço. Então, exatamente, ela vai fazer a pergunta dela, e pelo menos mais uma pessoa. Primeiro, parabéns, né, por empreender. Acho que você é um fruto, um resultado de um trabalho de muito tempo, de muita gente, inclusive de vocês, obviamente, da tecnologia que vocês desenvolveram. Eu queria que você contasse para a gente 2 visões. Primeiro o quanto que ajuda do ecossistema, então, a Agência Inova, o próprio Sebrae, você colocou ali, né, uma sequência de atores, Swissnex agora, outros atores que apoiaram o desenvolvimento da Nonomonde. Então, o quão importante foi isso e o que exatamente foi o mais importante. E pensando agora para frente, um horizonte de futuro, né? Qual é o tipo de apoio necessário? O que você está vendo como um gap que vocês estão correndo atrás para conseguir continuar o desenvolvimento da startup de vocês? O principal apoio que surgiu inicialmente foi, primeiro, o Catalisa ICT, porque, como toda startup, ela começa através de uma ideia, né? E começou no meu TCC, na UFPB, e isso gerou uma ideia de um produto que podia ser avaliado e ser transformado em algo comercial. Daí começou a pandemia em 2019, 2020, e viu que a aplicação do revestimento superhidrofóbico ele podia ser usado em máscaras, em EPIs, para o pessoal médico e tal. Então, nós fomos atrás do Inova, né, com a ideia da patente, e esse assim, foi o principal e o início da ideia da questão do projeto, da startup, tudo. Então, a partir disso, e com a associação, o professor Marcelo, ele já tinha participado da 2ª etapa do Catalisa ICT, e com essa patente nós entramos na 3ª etapa do Catalisa ICT. E foi aí que se percebeu a importância desse tipo de auxílio, porque o ecossistema acadêmico e o ecossistema de startup, de deep techs, que nós estamos aqui, existe sim uma diferença na forma de comunicação, na forma de tratar dados, na forma de expor resultados, que eu acho que foi até a professora aqui do painel passado que ela falou isso também, que existe essa barreira e ela tem que ser quebrada. E como todo mundo das startups, nós somos acadêmicos, né, na pós-graduação, passou pela graduação ou são professores, esse tipo de salto de comunicação ele se tornou muito essencial, porque os primeiros pitches que eram apresentados eram até como o Sandro falou mais cedo, eu até me senti... Era daquele jeito, ninguém entendia nada, porque estava falando como se estivesse apresentando uma dissertação, apresentando um TCC. E ninguém não transmitia o que estava querendo, a gente não conseguia fazer esse tipo de conversa. Então, através de mentorias do Catalisa, através de vários desses tipos de auxílios, nós fomos aos poucos criando essa ideia mercadológica, porque pela UFPB, eu acho que outras universidades, outras pós-graduações, você é formado e você é treinado para publicar artigo e uma potencial patente, porque ela vale mais pontos em um determinado prova de título. Então, esse tipo de salto, essa ideia, ela veio sendo trabalhada, porque sempre diziam, você tem que ver muito a questão de mercado, só que não tinha ninguém que tivesse potencial de ideia do que era o mercado que estava se falando. Então, começou a se estudar isso, coisas que ninguém nunca tinha visto, né? Porque todo mundo é acostumado a ficar trancado no laboratório, 24 horas por dia, desenvolvendo aquilo numa minúcia enorme, num resultado muito mínimo que não vai influenciar no impacto global daquele produto. Então, essa mudança de visão foi até um mentor do Sebrae que ficou batendo nessa tecla conosco, que não precisava ficar
focando num gráfico extremamente específico, de uma coisa extremamente específica, que só tinha um resultado acadêmico, não tinha um resultado mercadológico. Isso não ia adiantar em uma escala global do que estava tentando ser vendido. Então, esse salto de ecossistema, eu acho que é, de longe, assim, o mais importante desse tipo de auxílio, desse tipo de fundamentação. E também, outra coisa é que, no começo, quando você começa uma startup, sempre se pensa, eu quero investidor, eu quero cliente. E esse tipo de determinação, ela não é tão simples quanto parece. Vários webinários, vários seminários, muita gente vem falando isso, que muitas vezes você não precisa de um investidor, você precisa de um cliente. Você não precisa de um cliente, precisa de um investidor. Então, como como é que eu posso dizer, uma visão para o futuro do que nós precisamos na Nanomonde agora, é uma noção assim, precisa de um investidor para poder contratar mais gente, para poder uma coisa física ou outra, porque por conta do laboratório o laboratório industrial do estado da Paraíba, farmacológico, nós conseguimos o local físico para poder começar os trabalhos, aí começar a pesquisa. Então, nós precisamos de investimento, por exemplo, que é para alguns equipamentos, pessoal, porque ainda é uma equipe pequena, né? E também essa capacitação dentro da noção mercadológica. Até uma pessoa para o próprio mercado, por exemplo. E também teve alguma dessas mentorias que falou muito da questão que existem tantas formas de fomento, tantas formas de investimento, e o acesso acaba sendo não tão simples. Então, muitas startups, conhecidos meus, têm um indivíduo único e exclusivamente para ver edital, para ver fundo de investimento, para ver isso tudo. Então, acaba que, como o nosso tempo é limitado por serem professores, pessoas de meio de mestrado, meio de doutorado, então o malabarismo de tempo ele é bem delicado, né? E vamos, assim, dessa forma, seguindo adiante, mas no malabarismo para fazer tudo dar certo. Obrigado. Muito bom. Vou fazer a pergunta. E a gente tem a segunda pergunta para ela. Parabéns, né, pelo seu trabalho. Eu tenho um trabalho de pesquisa que é também na área de nano. E um dos problemas que eu enfrentei para trazer isso para o mercado também foi assim parecido com o seu, mas eu não queria empresa, para a área hospitalar mesmo. Na verdade, são novos diagnósticos e tratamentos para câncer. Você já deve ter estudado isso. Então, eu tenho algumas possibilidades de parceria, na verdade duas. Uma é essa, que são nanopartículas magnéticas, né, para tratamento de câncer. Eu posso te explicar depois, porque também tem toda essa parte de segredo de tecnologia, né? Mas não é nada complicado. É para tumores cerebrais que você passa na barreira hematoencefálica, reveste as nanopartículas com proteína e tem dado certo em ratos, né, que eu tenho feito pesquisa. Mas eu tive que fazer fora do Brasil, porque aqui dentro é tudo mais difícil, né? Se vocês já tiverem um laboratório e tiver possibilidade de trabalhar com animais mamíferos, eu gostaria de continuar a minha pesquisa, porque hoje em dia a minha área é cidades inteligentes. Eu parei minha pesquisa porque eu não queria mais morar fora do Brasil. A segunda pesquisa é mais prática e mais fácil de fazer, digamos assim. A gente tem uma companhia de habitação popular aqui na Paraíba que sempre ganha prêmios por inovação tecnológica. E o que eles estão querendo agora e precisando é um composto, tipo uma tinta, que isola também o sol do ambiente para as pessoas terem menos calor dentro de casa. Então, seria um componente isolante. A CEAP daqui está disposta, eu já conversei com eles sobre isso, a fazer um projeto piloto com algumas casas populares. Não sei se vocês sabem, nem sei se eu poderia dizer, mas o presidente está vindo amanhã para cá, Lula,
E, justamente, ele vai visitar alguns desses projetos com casas populares daqui. Porque, às vezes, o pessoal não sabe, mas aqui na Paraíba é recordista de prêmios de inovação tecnológica em casas populares, que é uma coisa que foi o primeiro condomínio de casas populares a ter energia fotovoltaica, num protótipo, sabe? Foi o primeiro de casas populares para idosos, todo equipado. E agora eu gostaria que fosse também o primeiro a ter esse isolamento que a gente só tem aqui. Às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma tecnologia para fora. Mas tem problemas locais que são locais, não tem jeito. E tem que ser desenvolvido para cá, entendeu? Então, eu queria ver se vocês conseguiriam fazer um protótipo dessa tinta, que ela pode ser usada no telhado para melhorar a qualidade de vida do ambiente dessas casas, e aí, a partir disso, entrar com a parceria com a SEAP, que eles vão também dar um incentivo para vocês conseguirem fazer isso e construir algumas casas com essa tinta e ver a curto prazo, curto e médio prazo, como é que isso se dá. Eu queria saber se existe essa possibilidade concreta e pegar teu contato. Parabéns pela pesquisa, tanto a primeira quanto a segunda. E realmente a parte de trabalho com animal e toda a parte de saúde, principalmente implantável, é muito complicado mesmo, né? E existem pontos aqui, eu não sei se laboratório privado, eu acho que é bem mais complicado de você conseguir esse tipo de pesquisa com animais. Mas tem bastante universidade que nós temos contato. A Federal de São Carlos, ela tem um bom biotério que trabalha com isso. E a parte da tinta, né, como você falou, também parabéns, fantástico a ideia. E sim, tem bastante potencial de conjunto, uma pesquisa em conjunto. Acho que sim, acredito que sim. Ponta de cabeça agora, dá para fazer. Só aquele passo a passo mesmo, de uma validação que, muito provavelmente. E caso Obrigado. você queira, tem a Universidade Federal, no Materiais Avançados, tem o professor Levi, que é de extensão, que também posso passar o contato para você e você também trocar ideias por lá. E no caso de pele, com esse pessoal da Univasf, também o professor Fabrício, que está desenvolvendo esse 3D lá. Bom dia, gente. Meu nome é Ingrid, eu estou atualmente como líder de inovação e startups no Virtus. E minha pergunta é para o professor Rafael. Lá no projeto, né, Centro de Competência, é um projeto novo, inclusive, eu sugiro fortemente quem ainda não conhece o modelo de atuação, mas tem muita sinergia com o que a gente ouviu no painel anterior, sobre essa conexão da indústria, do mercado com a universidade, com o que é desenvolvido. Eu acho que é um modelo que ele vem inovador nesse sentido. E a gente tem desenvolvido inúmeras ações aí nacionalmente no desenvolvimento de startups na área de hardware e software inteligente, que é a tecnologia de background lá nossa, enquanto Virtus, enquanto centro de competência, né? Recife Porto Digital também é um centro de competência na área de cibersegurança. E aí, enfim, falando um pouco menos sobre o centro em si, mas minha pergunta, professor, é mais no sentido de a gente tem esse desafio dentro da universidade. O centro ele vem com esse foco também de a gente conseguir começar a transferir essa competência científico-tecnológica para negócios na indústria, trabalhar com startups que já estão no mercado também. A gente hoje tem 11 startups associadas lá ao nosso centro, né? Mas eu queria saber um pouco da tua experiência, da tua opinião, no sentido de como é que a gente faz essa virada de chave, assim? Quais os caminhos que você entende dentro da universidade, né? A gente tem esse desafio de se aproximar do mercado, de falar essa linguagem de vendedor para o mercado, no que você já tem desenvolvido, experienciado, enfim, como é que a gente cria mais cases, né? Como a Nanomundi, e qual é esse caminho aí que a gente pode percorrer? E aí aqui a gente tem o IF, o FPB, o EPB, né, e o FCG. Eu acho que é um ótimo aprendizado para a gente tentar replicar isso para outras instituições também. Obrigada. Uma coisa que eu não vivenciei, eu experimentei, foi na pós-graduação Exalctec, né? Só que foi um choque de gestão muito grande, porque mudou a gestão de empreendedorismo na universidade. No começo da gestão, a gente tentou várias iniciativas, pelo menos para integrar as expertises numa plataforma só,
para o empresário também é difícil ele conectar na gente, porque ele cai num campo, os sites são aquele padrão do governo, é desinteressante, né? Então, um caminho que a gente faz agora é um caminho totalmente tentar se apaixonar pela minha fala, né? Eu, como professor, às vezes até eu superestimo uma tecnologia, um potencial para tentar seduzir mesmo os alunos para eles também ser um agente de transformação. Os professores, a instituição é muito mais difícil. A gente tem um engessamento muito grande também, legal, né? Tempo é dinheiro, principalmente para o empresário. Então, o trâmite de uma conexão que vai virar um contrato, que vai investir um dinheiro, né? A maioria das startups ela precisa de incentivo financeiro, grana, né? É o principal incentivo. E econômico também na parte de infraestrutura. Então, essa demora, esses mecanismos, quando a gente facilitar esse trâmite, eu acho que vai causar um impacto muito grande e vai aumentar a conexão. Outra coisa é estágio. Em Areia, por exemplo, onde sou professor, tem um problema que os alunos só fazem estágio lá. Então, eles fazem estágio com a mesma coisa que ele faz na iniciação, na extensão, tudo. Quando você manda para dentro de uma empresa, é uma transformação muito grande e ele traz de volta. Então, os alunos que trabalharam comigo e saíram e teve contato, eles com a empresa, e trouxe a visão deles, me ajudou a enxergar outro tipo de estratégia para conexão. Pelo menos isso aí.